Deus, mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, jovem, porque Deus conhece o seu coração e seu nome na Raga Subterrânea está gravado nas palmas da mão dele. O mundo pode condenar a sua aparência, o mundo pode condenar a sua forma de se vestir, a sua forma de se pôr, a sua forma de falar, mas Deus olha o seu coração. Aleluia! Irmãos, eu aprendo uma coisa tão linda com Davi. Não é à toa que eu dei o nome para o meu filho de David, que é o inglês de Davi. Eu aprendo uma coisa tão linda. Por que, irmão Érico? Davi, a Bíblia fala que ele tinha uma boa aparência, era formoso. Davi, pastor Denis, aquilo que foi incumbido para ele de pastorear, eu creio que Davi fazia com excelência. Por que, irmão? Você tem respaldo para falar isso? Eu tenho. Analisando a palavra mais à frente, você vai ver que quando o rei Saul duvida de Davi, que Davi poderia derrotar aquele gigante, Davi olha para ele e fala: ah, meu filho, você está tão fora do foco, Neremandou que Naragastérvia. Você está tão fora do foco que você nem sabe aquele que me fez promessa, aquele que havia me chamado um dia. Você nem sabe que pela autoridade e que pela unção que Deus colocou sobre a minha vida, veio um urso para apanhar o meu pastoreio, e eu fui contra o urso e obtive sucesso. Você nem sabe, ó rei, que veio o leão para obter as minhas ovelhas, mas mais uma vez eu detonei com o leão, porque a pessoa, o jovem que está debaixo da unção de Deus, ele derruba leão, ele derruba urso, ele derruba gigante, porque a unção de Deus, ela é uma vitrine. Davi, ele chama tanta atenção, irmãos, que quando Samuel pergunta para ele: mas não tem mais nenhum? Não, tem um sim. É aquele um mais novo, só que ele pastoreia. Irmãos, para quem não sabe, ser pastor naquela época, em alguns países, era serviço de escravo, pastor Denis. Aí eu tive a conclusão que Davi não era algo bem-vindo tanto da parte dos irmãos dele, e não era tão bem reconhecido como deveria ser pelo seu pai Jessé. Porque se ele fosse notado, ele não estaria ali pastoreando, ele estaria sendo preparado para ser um guerreiro. Jovem, se foi colocado na sua mão interceder, interceda. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, porque a Cristo o Senhor está servindo. E naquele dia não vai ser com pastor, não vai ser com cooperador, não vai ser com diácono que você vai prestar conta. Naquele dia vai ser com todo poderoso que você vai prestar conta daquilo que você fez relaxadamente. De Davi podemos tirar várias lições, irmãos. Vários contextos podemos adentrar e aprender com a vida desse jovem. Irmãos, alguém que não era bem visto até pelos seus irmãos. Eu creio que quando o azeite do Senhor foi derramado sobre a vida de Davi, eu creio que brotou no coração de seus irmãos um certo olhar de inveja, um certo rancor. Mas porque ele, não eu. Muitas das vezes, pastor Denis, as jovens na nossa igreja, as jovens em todas as igrejas, às vezes muitos velhos de casa, jovens que você olha para ele com a visão espiritual e percebe que era para estar tão longe, era já para estar desbravando na presença de Deus. Jovens que se estacionaram, jovens que se contentaram em assentar na igreja na sexta, na sábado, no domingo, e ir para a igreja da mesma forma que adentrou. Deus não quer isso para você, jovem. Deus quer que você viva em novidade de vida. Jovem, existem pessoas como eu fui um dia, existem prostitutas, viciados, macumbeiros, roqueiros, esperando para ouvir de você um simples eu te amo, em nome de Jesus. Eu acho interessante que atrás de um púlpito ou com um microfone na mão, muitos jovens têm virado popstar das igrejas alheias. Muitos jovens pegam o microfone, usam a palavra para atacar, quando deviam usar a palavra para ganhar almas. Muitos
Muitos jovens têm questão, têm prazer de olhar para o jovem que está começando e muitas das vezes falar, ó, você não vai dar em nada, hein? Ó, muitas das vezes tem conversinhas alheias. Muitas das vezes um jovem olha para o outro e fala, olha só aquele que está chegando agora. Olha só a carinha dele, eu quero até ver até quanto ele aguenta. Quantas pessoas não olharam para mim, irmãos? Tenho falha? Tenho defeito? Tenho. Sou ser humano, no meu sangue corre sangue, nas minhas veias corre o sangue humano. Quantos jovens eu não vi olhar para mim quando eu adentrei para a casa do Senhor, decidi viver um caminho em retidão, quando eu adentrei fracassado, quando eu adentrei com a fisionomia batida, magro, seco, olhar para mim, aquele olhar sarcástico, esse não vai para frente. Quantas pessoas até da intercessão olhavam para mim com um olhar de desprezo, mas quando Deus resolveu me levantar na terra, irmão, eles teve que ver a glória de Deus se manifestada através da minha vida. Meu Deus, que eu sirvo, jovem, ele é especialista em ir lá no lixo, pegar aquele lixo que está mais amassado, que está mais judiado, e pegar e começar a transformar, começar a lapidar o diamante, pastor Denis, começar a arrancar o bruto, começar a lapidar até ganhar a forma que ele quer. O meu Deus, ele é especialista nisso. Mas por que Deus faz isso? Sabe por quê? Eu já tenho a resposta na ponta da língua. É porque você, jovem, que decidiu se acovardar de fazer a obra de Deus, Deus não vai parar a obra dele só porque você resolveu dar uma estacionadinha, não. Pense você que você estacionando, enterrando o seu ministério, Deus vai parar. Deus não vai parar de operar, não. Ele pega a pessoa lá do lamaçal, começa a trabalhar e põe em lugar de honra para ser canal dele na face da terra. Irmãos, eu comecei a meditar na minha casa e eu comecei, irmãos, a analisar a vida de Davi. E no último versículo, na outra Bíblia que eu li, e quando desce o óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apodera sobre a vida dele. Interessante essa passagem, na qual me fez empacar naquele exato momento. Irmãos, por que o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi naquele momento? Porque havia alguém lá atrás que já estava fora do foco faz tempo. E para ser rei sobre Israel, Davi teve que passar por muitas dificuldades, enfrentar perseguição até do próprio rei da época, que era Saul. Deus havia até permitido para testar Davi a vida de Saul sobre a mão dele, mas ele reconheceu que quem havia separado Saul lá atrás era o próprio Deus. Então ele sabia que ele não podia tocar no ungido. Não pense você que Davi já foi chegando, sendo ungido e assumindo um local no trono, não. É assim a caminhada do jovem, meu querido. Não pense que você, aceitando a Jesus, decidindo viver uma vida em novidade de vida, vai ser tudo um mar de rosas. Não. Mas, irmãos, vai ser gratificante, porque você vai atravessar deserto, você vai passar por dificuldades, mas você tem a plena convicção que Deus vai atravessar do seu lado. Jovem, eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. Até aqui o Senhor tem falado. Eu não quero passar do horário, porque o Espírito ele é sujeito ao profeta.